Eu sou o Marcos Moreira e neste vídeo eu vou te contar como eu protegeria a conta, aumentaria a percepção de valor para o cliente e buscaria oportunidades reais de expansão e upsell. Bem, as ações envolvem uma análise antecipada da situação. E para estabelecer qual estratégia de abordagem deve ser utilizada, eu estabeleci como Customer Success Manager B2B Enterprise and Growth da OnTheSkin uma estratégia baseada em 3 fases distintas. Nos primeiros 15 dias, avaliar a situação atual e mapear os riscos da conta. De 16 a 45, recuperar a autoridade junto ao cliente, verificar a percepção de valor que ele tem dos serviços da OnTheSkin, diagnosticando dores, fidelizar e identificar oportunidades latentes. De 45 dias a 60 dias, criar um plano de ação com planejamento estratégico dos negócios voltados para blindar a conta, garantindo continuidade, aumento da percepção de valor e identificação de oportunidades de expansão. Então, relembrando, de 1 a 15 dias, avaliação situacional e mapeamento de risco. De 16 a 45, recuperação da autoridade e percepção de valor do cliente. De 45 a 60, avaliação final com um plano de ação. Depois disso, é perfeitamente possível a gente estabelecer um diagnóstico situacional sobre o cenário atual. E com base no que foi apresentado neste case, eu identifiquei que o cenário é de alta complexidade e vulnerabilidade. Ele combina uma operação de alto valor com uma estrutura fragmentada, e isso torna a conta estrategicamente vital, mas operacionalmente frágil, porque apresenta concentração de receita por ser o maior MRR da empresa. Ou seja, se perdermos esta conta, significa um impacto enorme no resultado financeiro e no faturamento anual. E também apresenta alta complexidade de stakeholders. São 8 executivos de nível C-level, diretoria, separados ainda em 2 unidades de negócio. Isso significa a necessidade de gerenciar 8 expectativas diferentes, com graus de satisfação diferentes, com plano de ação individuado, com rotina de contatos customizados por executivo, rotina de contatos por unidade de negócio, avaliação dos serviços de forma personalizada, relacionamento personalizado, condução de agendas distintas com os 8 subclientes dentro de um mesmo ecossistema. O risco de avaliação por parte do cliente, às vezes, se confunde com o sucesso anterior em cima do carisma do antigo gestor, e não na metodologia institucionalizada, ou na qualidade do serviço prestado, ou na usabilidade, ou na grau de satisfação total dos serviços. O cliente comparava a consultoria daquele profissional na da OnTheSkin. E assim, é necessário usar o que a gente mapeou com foco no que pode dar errado. Bem, e na saída do profissional, também temos vantagens. Isso aciona 3 gatilhos de risco imediatos que precisam ser desarmados. Primeiro, risco de percepção de valor, quebra da senioridade. O cliente pode sentir que a sua empresa perdeu o braço estratégico. O cliente também pode imaginar que só restou a parte operacional e executora, que é só a produção de posts, por exemplo. Ou o cliente vê esse quadro como brecha irreal para justificar uma possível redução no contrato ou até mesmo o cancelamento dos serviços. Se houve ainda qualquer falha ou issue na transição, pode aparecer alegação infundada ou infundada da inconsistência na entrega, ou oportunismo para procurar a concorrência, ou até aceitar uma oferta já consolidada de um concorrente. Assim eu pergunto, onde a gente pode ganhar o jogo? E aí toda a crise sempre gera oportunidades, pois a saída do profissional anterior abre porta perfeita para institucionalizar o processo, entender o cliente e expandir os negócios, que podem ser divididos em padronização de processos, venda cruzada, corporativa, fazer um cross-selling. Se a gente tem 2 unidades de negócio e que já colhem frutos, as outras unidades também podem colher através de leads quentes e validados internamente. Capacitação de times para o upsell, transformar o sucesso dos 8 executivos em um programa de social selling para todo o time comercial de ponta do cliente. Enfim, e concluindo, a análise deste case são necessárias ações que embasam uma estratégia de, por exemplo, ver e ser lembrado, estabelecer uma presença constante para minar o sentimento de perda do antigo manager. A gente cria uma nova relação profissional e oportunidade de relacionamento contínuo e fidelização.
Estabelecer também rotinas de contato com o cliente, garantindo alinhamento, comunicação clara, transparência, respeito e aplicação dos serviços prestados para os 8 executivos com base no mapeamento levantado. Comunicar e participar todos os envolvidos da empresa e cliente, mostrando a evolução da operação e corrigir desvios de rota, com apresentações, relatórios, visitas e uma camada de inteligência repleta de dados mostrando o crescimento versus o antes versus o depois. Apresentar e estabelecer planos de contingência através de conteúdos, pautas pré-aprovados com cada executivo, garantindo que a operação não pare por falta de agenda deles durante a transição. Além disso, estabelecer um ritual de alinhamento dividido em serviços executados e próximos passos, eliminando a sensação de vácuo estratégico. Reter e expandir, estabelecendo conexões estratégicas bem alicerçadas em reportes que evidenciem o acerto dos serviços prestados pela OnTheSkin ao cliente. Usar os cases de sucesso mostrando o executivo com o melhor resultado como promotor para outros executivos e outras unidades menos engajadas, gerando oportunidade de upsell. E por fim, apresentar um plano de expansão em reuniões de resultados com dados e números que apontam que a conta está estável, gerando valor e que está cumprindo o planejado dentro do plano esperado. Bem, eu agradeço a oportunidade de apresentar esse case de forma resumida e para maiores detalhes. Eu queria que vocês olhassem o documento que eu enviei e desejo muito sucesso para a OnTheSkin e neste processo seletivo também. Um abraço.